devem ter visto um vídeo meu que eu falei sobre a possibilidade de ter uma prisão em série de jornalistas. Eu recebi essa notícia de 3 fontes diferentes. Na hora que eu percebi essa notícia pela terceira fonte, que foi exatamente a notícia de que o Glenn recebeu essa mesma notícia, eu fui e fiz um vídeo. Eu falei, eu preciso fazer o vídeo, que esse vídeo pode contar no sentido das pessoas se entrosarem para evitar que isso aconteça. Então, e realmente aconteceu um movimento. Muitos jornalistas já estão preparando o habeas corpus preventivo, já está rolando aí um trabalho muito interessante no sentido de tentar lutar contra essa possibilidade. Pode ser, Ana Correia, que o Sérgio Moro ele tenha articulado essa possibilidade de endurecer o regime. O que é endurecer o regime? Dar golpe. Ele pode ter articulado essa possibilidade de golpe. Precisamos concordar que o Sérgio Moro, no final das contas, ele está mandando mais que o Bolsonaro. Ele pode ter, sim, articulado essa possibilidade de tentativa de prender jornalistas e observaria o resultado disso dos Estados Unidos, caso... Porque pensa bem, vamos imaginar o seguinte, Ana. Vamos imaginar que para ele cumprir, para ele conseguir uma coisa manifestamente ilegal como essa, sair prendendo jornalistas que têm o direito do livre pensamento, isso é golpe, gente. Isso é, obviamente, um novo ato institucional 5, sair prendendo todo mundo, julgando na cadeia. Isso aí não pode acontecer no Estado Democrático de Direito. Então, o que pode ter passado na cabeça do Moro, em termos de articulação, pode ser o seguinte, ele não sabe qual que é o verdadeiro apoio que ele vai ter para dar um golpe. Ele não sabe se as instituições... Porque nesse caso, ele não tem poder de mandar prender. Ele é ministro da Justiça, ele não é juiz de direito. Ele poderia tentar endurecer o regime a nível de mandar a Polícia Federal sair prendendo todo mundo, mesmo que manifestamente fora da lei, ou seja, golpe. Mas ele tem a dúvida se isso vai funcionar ou não. Então, o que ele pode ter articulado é o seguinte, eu lá dos Estados Unidos vou observar a galera agindo no Brasil. Se a Polícia Federal pula fora e não cumpre o que eu estou falando, eu estou ferrado, eu perdi o apoio. Então, eu nem volto para o Brasil. Se a Polícia Federal entra fazendo tudo isso e depois o Poder Judiciário consegue desarmar, por que consegue desarmar? Porque num golpe, a Polícia Federal pode sair prendendo todo mundo, julgando na cadeia, e aí, habeas corpus, o Poder Judiciário dá o habeas corpus e repete aí o que aconteceu com o ex-presidente Lula. Mesmo com o habeas corpus assinado pelo juiz, a Polícia Federal simplesmente não solta a pessoa. Então pode acontecer isso. Olha, o Poder Judiciário manda soltar, mas o Poder Executivo desafia e não solta. Então, qual que seria a articulação do Moro? Dos Estados Unidos ele ia observar. O Poder Judiciário mandou soltar, a Polícia Federal obedeceu e soltou, significa que ele perdeu. Ele deu uma ordem manifestamente ilegal, ou seja, cometeu um outro crime e não teve apoio da Polícia Federal para manter esse crime. Então, ele já fica nos Estados Unidos e nem volta para o Brasil. Mas vamos imaginar que deu certo. Ele mandou a Polícia Federal prender vários jornalistas, os jornalistas foram presos e os bolsominions foram para as ruas, bateram palmas e ficou por isso mesmo. Agora está todo mundo preso igual o Lula, sem prova, sem nada, mas está preso e fica preso e pronto. Aí ele volta para o Brasil tranquilão e continua fazendo o governo dele. Então, eu imagino que a articulação dele estava mais ou menos nesse sentido aí. Dos Estados Unidos, ele observaria ou vai observar, porque não significa que isso caiu. Eu imagino que vai ser bem mais difícil agora com a entrada da Band. Pode ser que dos Estados Unidos ele estava programando observar tudo acontecendo lá dos Estados Unidos. Se desse certo, ele voltaria, dando errado, ele ficaria por lá.